Fala, time! Eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje sobre algumas variações da fórmula conte ponto, que é a conte.c e a conte.cs, que são as que eu mais utilizo. Bom, a conte.c, ela pega uma variável, vou mostrar para vocês como que ela funciona, e a conte.cs, ela pega mais de uma variável. Então, vamos lá. Basicamente, elas funcionam para quando tu quer calcular o número de itens que tu tem dentro de uma planilha de dados. Essa é a explicação simples que dá para falar sobre elas. Basicamente, aqui eu tenho uma base de dados fictícia que eu vou estar utilizando. Cada coluna dessas ela é referente a uma informação e cada linha é referente a uma entrada de novos dados para cada uma dessas informações. Bom, se eu quero saber aqui, por exemplo, a quantidade total de produtos que eu tenho aqui, claro, posso fazer assim, selecionar a coluna e eu vejo a contagem aqui, excluindo a primeira linha, então dá 27 produtos ao total, mas também posso fazer a contagem utilizando o conte. Eu posso utilizar o conte de conte.c de valores. Não vou entrar muito dentro aqui dele, mas ó, se eu conto aqui, eu vou estar contando os valores. Claro que, sabendo que eu tenho, por exemplo, a linha da minha coluna, ou eu posso colocar aqui para ele contar a partir da linha 2, ou eu posso fazer assim, menos 1, que daí eu vou estar excluindo os meus títulos ali. Então, posso fazer dessas duas fórmulas, ou contar a partir do A2, e daí ao infinito ali, né? Ou eu posso subtrair a minha linha de títulos. Tranquilo? Daqui, beleza. E daí, agora eu já começo com uma variável. Então, eu quero contar a quantidade de produtos que eu tenho com estoque. Então, beleza. Vou lá, vou colocar o conte.c, vou selecionar meu intervalo, que aqui o meu intervalo de estoque é o D. Selecionei o D, coloco ali os dois pontos, aliás, o ponto e vírgula, e vou colocar, entre aspas, o que eu quero que ele procure, né? Que é o com estoque. E daí, beleza, ele já me trouxe essa informação. Então, eu tenho 14 produtos que estão com estoque. Não necessariamente o número certo dessas quantidades, mas os 14 tipos de itens que eu tenho em estoque. Se eu quero fazer o sem estoque, mesma coisa. Posso até copiar aqui essa fórmula e aqui no com estoque, em vez de estar o com, né, vou colocar o sem, daí eu fico sabendo. Beleza, tenho 13 produtos com estoque. E a soma desses daqui vai dar ali os 27. Ó, soma 27. E até aqui, ó, por exemplo, nessa conta aqui, eu poderia utilizar uma outra fórmula, que seria o soma. Eu poderia somar esses dois, me daria o total de produtos. Mas isso daqui eu vou deixar por um outro vídeo, então. Total de camisetas. Se eu quero saber, então, o total de camisetas, mesma coisa. Posso vir aqui, mas daí eu tenho que mudar o meu intervalo, né? Ó, vou mudar o meu intervalo de D. Do intervalo D, vou colocar o intervalo A. E daí aqui eu vou colocar camiseta. Pronto, vai me dizer que eu tenho um total de 7 camisetas, não na verdade quantidade, mas 7 tipos ali, 7 itens de camiseta. E se eu quero saber, por exemplo, o total de camisetas, né? Já que aqui, ó, aqui tá a quantidade, beleza, e aqui tá o nome do meu item. Poderia até estar diferenciando aqui camiseta A, B, C e pegasse aqui o total. Mas eu quero saber das minhas camisetas, diferenciar por valor. Quantas camisetas eu tenho que custam menos que R$400? Então, vamos lá. Conte Cs, porque eu já estou em duas variáveis aqui. Eu quero camisetas com um valor menor que R$400. Então, count Cs, busco lá o meu primeiro critério, que são as camisetas. Então, vamos lá. Camisetas. Opa, camiseta. Está escrito camiseta. Então, beleza. Camiseta. Tenho 7. Já está validado ali, que no meu total de camisetas eu tinha 7, já validei ali na linha superior. Então, ok, beleza. Meu segundo intervalo, então, eu quero pegar o preço, que está na coluna B, e eu quero isso menor, opa, sempre lembra de abrir aspas, menor que 400. E fecha aspas. Me deu que eu tenho um total de 5 camisetas que valem menos que R$400. Vamos validar isso?
Beleza. Vamos fazer um filtro aqui, então. Ó, o filtro fica aqui. Criar um filtro. Aí eu vou fazer um filtro por camiseta, que tem um preço. Poderia contar aqui na mão? Poderia, mas eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de calcular isso também, caso a base de dados de vocês tenham mais valores. Daí fica, não tem como ficar contando na mão, né? Então, beleza, tu pode vir aqui em filtrar por condição. Daí vem aqui em o meu número é menor que 400. Ok. Daí aqui ele já vai me mostrar todas as camisetas que têm um valor menor que 400. E aqui a gente tem um total de 5 camisetas. Então, está certo. Clicou ali em remover filtro, pronto. E agora eu quero, por exemplo, saber o total de estoques que eu tenho ali do ano de 2023. Então eu vou usar o Count C de novo, porque eu também estou lidando com 2 critérios. Então vou lá, Count C, seleciono a coluna D, que é o meu total, que é a minha coluna que tem, que fala sobre se tem ou não estoque. Vou lá e coloco com estoque. Beleza, 14. Isso já está validado ali pela minha linha aqui. Eu tinha 14 mesmo. Então tá certo. Ponto e vírgula. Vou lá e seleciono o meu segundo critério, que é a coluna de data. Beleza, como que a gente vai fazer aqui para selecionar um intervalo de data? Porque eu quero 2023, mas vamos fingir então que eu quisesse 2022. Se eu só selecionasse maior que, por exemplo, 1º de janeiro de 2022, ele pegaria tanto 2022 quanto 2023. Então, eu quero pegar um intervalo, eu quero que esteja entre 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Então, vamos lá. O que eu faço aqui? Eu quero um valor que ele seja maior que 1º de janeiro de 2023. Ó, já tem um total de 8 itens aqui. E essa minha mesma coluna, ou seja, menor que 31 de 12 de 2023. Me deu um total de 8 itens aqui. Vamos validar isso? Beleza. Para validar, faço a mesma coisa ali. Eu vou ensinar também para vocês esses atalhos que tem aqui no Google Sheets. Mas vamos lá. 2023, limpar. Vamos selecionar só tudo que tem em 2023. Vamos ver quantos dão. Temos aqui 16 itens de 2023. Mas vamos ver se os itens com estoque são 8 de fato. Temos aqui um total de 8 itens. Então, a nossa fórmula está certinha. Bom, aqui a gente aprendeu, então, como a utilizar o count C e o count C, com uma e com 2 variáveis. A questão para utilizar mais de 2 variáveis, ele também segue o mesmo. É só ir selecionando a tua base de dados ali, né, o intervalo que tu precisa dessa informação, e logo após, entre aspas, colocar qual que é a informação que tu quer puxar daquela coluna, daquela linha. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, pode escrever nos comentários